Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rômulo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o filme A Festa de Babette, principalmente sobre os aspectos simbólicos e semióticos do filme. Então já fiquem preparados, esse vídeo terá alguns spoilers, já deixo avisado, mas não deixe de ser muito interessante. Então quem não viu o filme, fica aí o convite para vocês primeiro assistirem o filme e depois retornarem aqui para ver essa análise, né? Bom, o filme já se inicia ali na província alemã, né, de Novsburg, né, uma província bem rural, uma vida assim bem pacata, rural mesmo, as pessoas pescam, há um comércio bastante rural ali. E já desde o início nos é introduzido duas personagens, né, ali bastante icônicas, que são, de certo modo, homenagens a dois grandes reformadores protestantes, né, ao Martinho Lutero e ao Philippe Melanchthon, né, que é discípulo direto de Lutero. Que as personagens, né, são duas personagens femininas, que são a Martina, né, Martinho Lutero, e a Philippa, de Philippe Melanchthon. E desde o início, né, é bastante interessante, nos é introduzido a questão da comunidade, né, elas são filhas de um pastor bastante importante ali, e a comunidade, de certo modo, é bastante rural mesmo, assim, as pessoas se conhecem, é uma província bem pequena, então eles basicamente se reúnem ali, as pessoas vão se ajudando minimamente, e, e desde o início há um interesse ali pelos rapazes da província, pelas meninas, né? Então eles frequentam lá as reuniões, os cultos, muito pelas belezas das meninas. As meninas são muito bonitas e etc. Contudo, o casamento ali, desde o início, já é colocado como algo muito negativo, por ser algo muito carnal, né? Então há muito esse puritanismo, né, do luteranismo ali da época e etc. Dizer que o casamento é algo muito ruim, que não deve ser desejado, porque a matéria é má, né? O gnosticismo é essa ideia, né, de que tudo aquilo que é material é mal, ou seja, existe o demiurgo, existe um Deus mau e um Deus bom, né? Deus bom é o Deus do espírito, né, que eu conheço, então vem gnose, etc. E tem o Deus mau, né, que é o Deus da matéria. Então nós temos que desprender da matéria para ir para um mundo espiritual, digamos assim, que é algo já condenado na igreja há muito tempo, né? Então é uma província que tem um pouco essa prática, né, de rejeição dos prazeres materiais, dos prazeres carnais, digamos assim. Mas é muito interessante, e desde já nos é introduzido um outro personagem, que é o Loras, né, que é um militar, né, já na época bastante indisciplinado, porque por diversos comportamentos, por imaturidade mesmo, ele representa muito essa questão da exterioridade, né, ele é um personagem que quer ser respeitado de algum modo e tenta, de algum modo, suprir isso através de uma atividade imatura, digamos assim. Então, só que acaba que não dá certo de início, sim, e ele é punido e ele é mandado lá para essa província de Novsburg, né, para ver se aprende alguma coisa, né, para novamente, posteriormente, retornar ao exército. Chegando lá, é muito interessante, ele se depara com a Martina, né, que é uma dessas irmãs. E ela está exatamente tirando leite, né, ali, e etc., comprando leite, se não me engano. E é uma cena que lembra bastante uma pintura do Johannes Vermeer, né, que é um pintor que pertenceu à escola de Delft, né, que tinha bastante essa preocupação com, com cenas do cotidiano. E é bastante interessante, porque o quadro da leiteira, ela de certo modo, o leite, né, o leite sendo derramado, ele representa, de algum modo, a transitoriedade, né, aquilo que é a vida, né, a vida é transitória, a vida, ela ao mesmo tempo, ela é pura, né, o leite, ele tem esse aspecto da pureza, às vezes também da sensualidade, há quem interprete assim também, mas muito dessa questão da transitoriedade é coisa que está sendo derramada, né? A coisa que me foge. O tempo ele passa e o tempo não volta, né? E é bastante interessante o Loras ter se deparado com essa cena, porque é exatamente a imaturidade dele, né? É a vida escapando entre os dedos dele, né? De certo modo. Ele encontra aquela mulher, né? Ele se encanta, ele acha aquilo muito belo e etc.
Mas acaba que, de algum modo, ele, por ver todo aquele puritanismo, todo aquele gnosticismo ali da região, ele se aparta, né? Ele vai dizer, não quero isso aqui. Mais tarde é apresentado outro personagem, que é o Papin também, que já vai representar outras coisas. Ele é um cantor de ópera, então ele já tem uma questão um pouquinho mais de carreira, já está no auge, digamos assim, algo que o Lawrence ainda estava em busca. E ele se apaixona pela Philippa cantando e etc, né? Desde já a gente vê mais ou menos o clima, né? Ele chega lá e ele é cantor de ópera, ele vê ela cantando na igreja, se emociona e etc. E desde já ele vai pedir pro pai das meninas, o pastor, né? E desde já ele fala, você é um papista, que não sei o que tem. Então já tem essa rejeição ao catolicismo muito, muito clara, assim, bem daquela época, né? Mas, apesar disso, o pastor deixa o Papin, né, dar aulas para Filipa, né? Acaba que não dá certo, ela mesma, por ver ali as decisões do pai, já quer dar um fim nisso, né? Então, devido a isso, dois grandes romances, potenciais romances, já não dão certo por causa desse puritanismo, né? Por causa desse gnosticismo, né? Então, no meio do filme já acontece uma grande reviravolta, né? Já começa a ficar mais interessante. Chega a Babette, né? Afinal, o nome do filme é A Festa de Babette. É só no meio do filme que vai aparecê-la. Devido à Guerra Civil na França, etc., ela conhecia o Papin, de certo modo, que o Papin era francês também, né? E o Papin manda uma carta para Martina e para Filipa dizendo para, se possível, acolher a Babette, né? Porque ela perdeu a família toda e não tinha para onde ir. E as meninas recebem, né? E etc. Lógico que sem pagamento, sem nada. E desde já é introduzido algo muito interessante. Ela pega a Babette e fala, não, é assim que faz as coisas, etc. Ensina ali, ensina algumas palavras em alemão para a Babette, né? E acontece o seguinte, o pai das meninas chegou a falecer, então a comunidade de algum modo começou a se desestabilizar por causa disso. Então, toda essa comunidade que de alguma forma representa um pouco desse puritanismo, de gnosticismo, começaram a ficar rancorosos entre si, começaram a xingar entre si. É bastante engraçado, interessante, aliás, essa cena. Dos quais eles percebem que o único vínculo que mantinha eles unidos ali era a figura paterna, vamos dizer assim, desse pastor, né? Que era o pai das meninas. E ao tempo todo eles iam se ofendendo, e é muito interessante que a comunidade, ela o tempo todo clamava por algo mais físico, por algo que demonstrasse que não fosse uma mera filosofia, uma mera teologia, o perdão, né, de algum modo sendo eficaz, né, algo que era obtido antigamente no sacramento da confissão. Então acaba que a Babette ali ficou nessa situação, né, trabalhando com as meninas, e a comunidade também, por vários problemas, foi acumulando por 14 anos, né. E é muito interessante uma cena antes da grande reviravolta do filme, a Babette vai dizer, né, meu único vínculo com a França é um bilhete de loteria. E ela ganhou na loteria, bastante interessante. Ela ganhou na loteria e desde já a comunidade já tinha gostado muito da Babette. A comunidade começou a prosperar até financeiramente com a chegada da Babette. Ela é uma mulher muito esperta e de algum modo, mesmo que espiritualmente, ela ali fazia uma grande diferença para a comunidade. Ela ganhou na loteria e todo mundo, poxa, ela vai voltar para a França, nós vamos perder uma grande amiga, uma grande pessoa e etc, né? Só que o mais interessante foram 14 anos de humildade ali. A Babette simplesmente estava ali para servir mesmo e não demonstrava muito da sua personalidade, digamos assim. Apenas uma vida muito interior, vamos dizer assim. Ela ganhando na loteria, ela é uma cena bastante interessante. Se vocês separarem, ela se refugia primeiro para a praia e ela vê uma pomba, né, uma pomba branca e etc. Algo que na simbologia cristã representa o Espírito Santo, né? E ela se sente tocada ali e vai, de algum modo, tentar presentear as meninas. A comunidade está para comemorar o centenário de nascimento do pastor e etc., que é esse vínculo muito grande. E a Babette se propõe, então, a realizar um jantar francês, né?
E é muito interessante que na cena da qual ela vai propor esse jantar, ela está com um crucifixo, né? E algo muito interessante, ela já entra de algum modo escondendo aquele crucifixo ali, como se dissesse, agora, vamos dizer, conquistei minha liberdade de me assumir católica, digamos assim. E é muito interessante. Então ela vai preparar o jantar e etc. Tem uma sequência de diálogo bastante interessante, mas o grande aspecto que eu gostaria de ressaltar é o aspecto concernente à mediocridade, né? Uma cena que quer nos mostrar uma posição que nós assumimos de mediocridade perante a vida, né? Porque a Babette ali sempre selecionou os melhores alimentos, né? Até quando ela não tinha ganhado na loteria e etc. Mas agora ela quer o melhor, né? Ela quer o vinho, o melhor vinho da safra de não sei qual ano e etc. E as meninas, de algum modo, não entendem aquilo, porque, aliás, tudo prazer carnal, para que isso? As coisas vão se perder, né? E a Babette, de algum modo, ela tem algo planejado, né? E há uma sequência de eventos e etc. Uma das irmãs acaba tendo um sonho, né? Uma cena bastante bizarra. Ela sonha como se fosse algo perigoso e etc. E de fato, ela chega para a comunidade e avisa que esse grande jantar, nesse misterioso jantar com coisas tão estranhas, né? A Babette trouxe tartaruga, ela trouxe codornas, ela trouxe diversas coisas diferentes, né? Diante desse sonho, ela chega para a comunidade, nessa comunidade totalmente esotérica, e fala, olha, nós estamos expostos a forças perigosas. É algo bastante nesse sentido, assim, de... Olha, a gente não pode pronunciar sequer uma palavra sobre esse jantar, né? A gente vai comer calado, a gente não vai falar nada. Então toda a comunidade ali, de alguma forma, sentiu medo daquele jantar, né? Porque, aliás, é um jantar, é vaidade, né? E sobre vaidade, exatamente numa cena posterior, o Lawrence, né, o personagem que nós anteriormente tínhamos visto, ele já velho, já general, já tinha conquistado tudo que queria, ele olha para si mesmo e diz, tudo isso foi vaidade, não adiantou nada, a vida escorreu da mesma forma, não aproveitei nada. E ele olha para uma cadeira que tem a imagem de si, né, no passado, olha para si mesmo e diz, olha, eu consegui tudo que você sonhou, mas ainda me falta algo, sabe? Parece que foi tudo vão, né? E acaba que, uma coincidência e etc., pela providência, ele foi convidado para esse jantar também, né? Jantar de 12 pessoas aí, a comunidade, etc. O jantar se inicia e só o Lawrence, por não ser da comunidade, elogia. Ele começa a falar, nossa, esse vinho tá maravilhoso, nossa, isso aqui tá tão bom, né? E todo mundo com uma cara meio... e todo mundo com uma cara meio de medo, assim, todo mundo olhando um pro outro, assim, não vamos pronunciar nada da comida. Em meio àquilo, para a surpresa dele, a Babette, logicamente, trabalhando de um modo extraordinário, um jantar maravilhoso, ela preparava tudo com uma sequência proposital para o que eles precisavam, cada uma das pessoas precisavam. Elas comendo aquilo, né? O general, diante de um dos alimentos ali, ele fala, olha, eu conheci um outro general e etc., que comeu exatamente esse prato aqui na França. É um prato do melhor restaurante francês. E ele dizia que era impossível desassociar o apetite físico do espiritual. E aqui vem a grande questão, porque isso quebra com a barreira exatamente do puritanismo da comunidade, né? Entender que o físico, de algum modo, participa do espiritual, né? Diante do fato de que o general disse que os pratos que a Babette faz, por serem feitos com tanto amor, é impossível desassociar o apetite físico do espiritual, a simbologia do filme é muito interessante porque se trata ali de uma mesa de 12 pessoas. É impossível não fazer uma alusão com a última ceia, né? Jesus Cristo e os 12 apóstolos, né? Então, de algum modo, também aquele jantar, esse apetite, ele simboliza também o apetite espiritual que se tem no corpo de Cristo, né? Na Eucaristia, que é bastante interessante, né? E aí, aproximando do fim, se alimentando todos ali, a comunidade passa a conversar uns com os outros, a se perdoar, né? Bastante interessante essa cena.
simplesmente pelo fato de eles estarem comendo algo saboroso, né? A comida, de alguma forma, transformou o interior deles, né? E o Lawrence também se levanta, né? Ele olha e faz um discurso bastante interessante, né? Algo como que a vida é para ser aproveitada na simplicidade, né? Que o tempo ele passa, ele sempre está passando. E nós não podemos simplesmente aproveitar os momentos de grandes glórias, etc. Nós devemos aproveitar o momento cotidiano, né? Porque é o momento que nós estamos vivendo agora. É um presente, o presente é um presente, né, que nos é dado. E o Lawrence, ele enxerga isso, né? Ele se maravilha, ele faz um discurso emocionado, etc. Né? A comunidade também, eles voltam a falar uns com os outros, né, de certo modo. Eles dão a mão, eles dançam, né? Mas o mais interessante do filme é o que acontece no final, né? Terminou o jantar, todo mundo se reconciliou e a Babette fala, olha, eu não vou voltar mais para Paris, gastei todo o meu dinheiro nesse jantar, né? E as meninas falam, nossa, mas agora você é pobre, né? Tal. E a Babette responde, não, nunca fui pobre, né? Nunca fui pobre. Uma artista nunca é pobre, né? E é muito interessante, porque pobre, na verdade, era essa comunidade que comeu da melhor cozinheira francesa por 14 anos e não notou. O filme é interessantíssimo por causa disso. O que levou o nível de mediocridade dessas pessoas estarem comendo diariamente das mãos da melhor cozinheira francesa sem notar, né? É um filme muito interessante. É um filme que nos leva a refletir sobre a nossa própria mediocridade, quantas coisas a gente deixa de aproveitar que são mais sublimes, que são mais saborosas, né? Seja na música, né? Quantas vezes nós deixamos de contemplar um Johann Sebastian Bach, ou na literatura, né? Deixar de ler um Luís de Camões, por exemplo, uma Odisseia, uma Ilíada, simplesmente para contentar com resuminhos, ou simplesmente para contentar com aquilo que é mais fácil, mas que não tem um sabor verdadeiro de um verdadeiro chefe. Há uma diferença de hierarquia muito grande. E é um filme que nos leva a refletir, a olhar para a nossa própria alma e falar, poxa, eu estive 14 anos com a oportunidade de estar comendo com a melhor cozinheira, mas eu ordenei para ela me servir só mediocridade. Ou então, diante de toda a nossa vida, simplesmente ficar nos prazeres e deixar as coisas que têm significado, né? Nossa, eu conquistei tudo, eu conquistei todos esses troféus, mas não aproveitei nada. A minha vida escorreu por entre os meus dedos, foi tudo vaidade. É um filme que nos faz refletir sobre a vida, que a vida é um prato de comida que deve ser saboreado, comido devagar, degustado. E a vida, ela é esse tempero, né? Esse tempero entre a matéria e aquilo que é eterno, né? É saber viver o cotidiano segundo uma ótica espiritual eterna, né? Que dá valor, que fundamenta tudo isso que nós vivemos. E é também degustar, saborear esses momentos, sabe? Às vezes um abraço, uma conversa, algo simples, que talvez não seja tão grandioso quanto os troféus, etc. Mas que é grandioso o suficiente porque é um presente da vida, é um momento que jamais irá se retornar. Então é isso, é um filme, eu acho que é um dos meus filmes favoritos aí. É um filme recheado de simbologias, é um filme recheado de valores, assim, grandiosos que nos faz refletir muito sobre a nossa vida, assim. É um filme que particularmente me mudou muito, porque é um filme que fala um recado assim comigo. A vida é um presente. Aproveite, porque nada mais vai voltar. É um presente. O presente é dado. Aproveite. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E é isso. Muito obrigado.